Meu querido Folena, deixa eu trazer o bate-papo aqui para celebrar esse público maravilhoso que me dá essa felicidade, esse privilégio de ter um canal com mais de 100 mil inscritos. Abigail Druzian, parabéns ao ministro Alexandre de Moraes por conseguir proteger nossa democracia. Sambaú, as bandeiras e os símbolos auriverdes não pertencem ao partido nenhum, muito menos desses neonazi-fascistas milicianos. Lília Oliveira Tardelli, dá tempo de cortar as asas do Bozo demônio? Márcio Prado, o time da prisão era a volta do Bozo após 8 de janeiro. Daqui a pouco eu volto aqui para o bate-papo. Folena, acho que essa é uma questão. Deixa eu pegar aqui, porque essa coisa de usar os símbolos nacionais, isso já foi dito várias vezes. Quer dizer, um partido, o Lula disse muito isso na campanha e depois da campanha. Símbolo nacional não é propriedade de nenhum segmento específico. Isso é passível de algum tipo de representação judicial, por exemplo? As pessoas, né, essa coisa da bandeira, do brasão, do hino, ficar usando sistematicamente a camisa do Brasil, aquela coisa toda. Seja bem-vindo, Folena. Bom dia, Conde, mais uma vez. Bom dia quem está nos acompanhando. Conde, olha, os símbolos nacionais não podem ser usados indevidamente. Isso não pode, né? Você não pode usar, por exemplo, um fardamento militar, que não é próprio, usar o símbolo nacional para atos terroristas, atos nazistas, Isso não pode. Agora, as pessoas usarem, né, as cores do país, todos podem, não é motivo nenhuma ilegalidade. Mas um ponto importante com relação a esse tema, eu ouvi na sexta-feira, isso aí que eu vou falar agora não é meu, eu tenho que dar o crédito. Tá? O autor disso é o José Dirceu. O José Dirceu, a grande liderança nacional da esquerda brasileira, progressista e democrática. Inclusive, eu coloquei no meu Twitter isso que o Zé Dirceu falou sexta-feira, no Rio de Janeiro, no encontro que teve no Sindicato dos Bancários com o Diretório Estadual e Regional do Partido dos Trabalhadores. Disse o Zé Dirceu com relação a essa questão do verde e amarelo. Disse ele que a esquerda sempre defendeu a pauta nacionalista, a soberania do Brasil. Nunca foi a direita. Ao contrário, a direita ela é entreguista. E sempre foi. O que foi o governo de Bolsonaro? O governo de Bolsonaro é marcado exatamente por um presidente que bate continência para a bandeira norte-americana. É o presidente da República que entregou uma base militar brasileira para os Estados Unidos da América do Norte. Me refiro à base de Alcântara, no Maranhão. É um governo que entregou os segredos da Amazônia, da mineração, a esse senhor Elon Musk e muitos outros. Então, a direita, Conde, nunca foi nacionalista, nunca foi patriótica. Quem sempre foi patriótico no Brasil foi a esquerda. É a esquerda que luta por soberania. É a esquerda que luta pelo povo brasileiro e pelo Brasil. Então, é a esquerda que tem que sempre ter na sua pauta, porque isso faz parte da esquerda, lutar pelo país e lutar pelo povo brasileiro. A direita nunca fez isso. Então, eles se apropriam das cores do Brasil sem jamais serem patriotas, como bem disse o Zé Dirceu. Então, Conde, nesse momento, isso tudo é um subterfúgio que eles utilizam da bandeira brasileira para enganar, né, exatamente aquela visão da ditadura militar. Eles carregam isso até hoje. Quem são essas pessoas que estão aí? São pessoas adoradores da ditadura, pessoas adoradoras do autoritarismo, pessoas que pedem e pediram o que teve de ruim da última ditadura no Brasil. E essa última ditadura do Brasil era aquela ditadura ufanista, do verde e amarelo. Né? Vamos para frente. Né? Então, quer dizer, eles não têm nenhum compromisso com o país. Quem tem compromisso com o país somos nós. Nós temos compromisso com o país e com o povo brasileiro. Então, essa é a nossa luta e vai ser sempre por um Brasil mais justo, solidário, desenvolvido e soberano. Agora, você acha um despropósito discutir a legalidade e o uso e abuso dos símbolos nacionais por um só segmento político? Acho, porque, na verdade, não é dar mais cartaz para eles. Entendeu? Acho que nós também temos que usar o verde e amarelo. Eu não entendi agora por que nós não colocamos, a esquerda não coloca nas suas manifestações, o próprio Partido dos Trabalhadores, que tem o vermelho.
É para não confundir, né, o Folena? Né? Quer dizer que se você coloca o verde e amarelo numa manifestação da esquerda, você acaba confundindo também. A esquerda tradicionalmente também usa o vermelho, aquela coisa. Agora podemos usar o vermelho com o verde e amarelo. O vermelho junto com o verde e amarelo, né? Verde e amarelo. E para ser sincero, eu não sei por que a bandeira do Brasil não tem vermelho, né? Se é pau-brasil, né? O Também Brasil, acho. o nome do Brasil é Brasil, pau-brasil, porque é vermelho, Não, né? aliás, uma coisa que Eu não sim, consegui entender até hoje porque nós não temos vermelho na nossa bandeira. eu também gosto desse argumento. Uma coisa que a gente precisaria discutir a sério, né, é a reformulação dos símbolos nacionais. Quando o Mandela foi eleito presidente da África do Sul, a bandeira sul-africana foi modificada. Foi Sim. incluído ali o povo negro, né, devidamente simbolizado na bandeira, e me parece que o hino sul-africano também mudou, né, país do apartheid. E o Brasil precisa superar isso também, né? Quer dizer, eu acho que a gente precisa de uma bandeira nova, de um hino novo, né? Porque a gente acabou de passar por um processo absolutamente turbulento do ponto de vista institucional, soberania. O que você acha? Conde, acho sim, esse ponto é um ponto importantíssimo, se levanta, que é pouco debatido. Ocorre o seguinte: o Brasil se tornou independente sem ser, não, quem venceu foi o Partido Português, não foi o Partido Brasileiro. Esse Partido Português introduziu exatamente os símbolos exatamente da coroa portuguesa. A bandeira do Império brasileiro não tem a ver com as tradições das origens do Brasil. A origem do Brasil fundamental vem exatamente com aqueles que aqui estavam primeiro, que são exatamente os povos originários. Essa é uma discussão profunda que nós fazemos o tempo inteiro. Os povos originários que foram massacrados, que foram exterminados exatamente por esse processo colonial. O colonizador deu o nome ao Brasil de Brasil em razão do pau-brasil, dessa árvore que produz da sua casca a coloração vermelha. Então, Conde, o processo de colonização, de independência, não é um processo que tem uma ligação autêntica com o país, com as suas origens, com o seu povo. Esse povo que foi, em razão do processo de colonização, que, como eu disse, exterminou os índios, que Bolsonaro é um dos agentes fundamentais para isso. Estou vendo o Valdemar ali, né? Estou vendo o Valdemar na manifestação, não é isso? Sim. Valdemar, ele está descumprindo a decisão do Alexandre de Moraes. Porque a decisão do Alexandre de Moraes, aquela medida cautelar, lá do dia 26 de janeiro, que ele foi intimado no dia 8 de janeiro, o impossibilitava de estar nesse tipo de ato, inclusive mantendo contatos entre essas pessoas em si, se eu não estou enganado. Eu sei que o Braga Neto não poderia. O Valdemar, eu preciso verificar aqui para constatar, para também não dar uma informação que não seja correta. Não, o que você queria precisar? Porque assim, nós estamos aqui, tem imagens recuperadas. Então, o Valdemar ele já se retirou do evento. Eu preciso recuperar a decisão, porque eu estou sem a decisão agora aqui. Eu me lembro que aquelas pessoas da decisão da petição 12.100, que o Bolsonaro está arrolado nela, foi a primeira vez em que ele foi arrolado criminalmente, absurdo, criminalmente, levou tanto tempo, aquelas pessoas, eles não poderiam manter contratos entre si. Braga Neto, eu tenho certeza, Heleno, o comandante da Marinha e muitos outros. Felipe Martins, Bolsonaro. Eu não me recordo se o Valdemar está também nessa decisão. Se ele está descumprindo. Eu espero que ele não esteja fazendo isso em desafio. Isso aí, tudo que está acontecendo hoje, eu quero falar mais adiante, Conde, é um desafio à autoridade da justiça brasileira. Do Tribunal Superior Eleitoral, no primeiro momento, e no segundo momento, do Supremo Tribunal Federal. É a mesma discussão que se passou nessa semana que passou no Conselho Nacional de Justiça, de desembargadores da Lava Jato descumprirem reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas voltando, só para concluir esse ponto dos símbolos nacionais, a gente voltar especificamente para o tema, e tem a ver com isso que está acontecendo hoje. Então, os símbolos nacionais, né, do Brasil, eles têm uma relação direta com a colônia portuguesa, não tem uma identificação direta com o povo brasileiro. Tem nada a ver com o povo brasileiro. A soberania do país, Conde, a soberania, para que as pessoas possam nos compreender. Falamos muito em soberania. A soberania ela não é institucional, ela é popular. O povo é que forma o Estado.
É o povo que forma a nação. Não é a nação ou o Estado que forma o povo. Primeiro vem o povo, depois vem o Estado-nação. Então, Conde, isso é fundamental, porque esse Estado-nação tem que ter a cara, as características do seu povo, de um povo miscigenado, um povo que é formado por índios, brancos e negros que vieram para cá, infelizmente, trazidos por brancos europeus dentro de um processo exploratório colonial para servir de mão de obra escrava. E depois não foram respeitados exatamente como se funda durante o processo da colônia. E o mais grave, a República Brasileira não é uma república que também nunca teve a característica do povo brasileiro. Essa república na qual nós estamos vivendo, e que essas pessoas estão vestidas de verde e amarelo, é uma república que tem exatamente, mantém as tradições do colonizador. Então o Brasil ainda é tomado por essa visão do colonizador. Mas aí vem a questão do povo brasileiro. Nesse processo da República de transformação do povo brasileiro, principalmente a partir de 1930 até agora, Conde, veja, as forças populares do Brasil têm prevalecido. Os diversos governos brasileiros, diversos, democraticamente eleitos, vamos colocar assim, Getúlio Vargas é uma representação disso, por meio do Partido dos Trabalhadores, o próprio Juscelino Kubitschek, os governos dos partidos dos trabalhadores, isso tudo é expressão da vontade popular dos pobres. E foram os pobres, Conde, que derrotaram exatamente os fascistas. Esses que estão aí se exibindo hoje na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. Então, os pobres do Brasil não são correspondidos pela sua classe dominante. A classe dominante brasileira não tem um compromisso com o seu país, não tem um compromisso com as suas origens. Se possível, eles negariam as origens de serem brasileiros. Eles apenas utilizam o Brasil como uma forma de ganhar dinheiro e explorar o seu povo. Então, o que você levanta é muito, muito importante. Num processo futuro, que não é agora, mas num processo futuro, em que nós repactuarmos politicamente o Brasil, esse momento vai ter que chegar, diante do concerto que nós fizemos, mas vai ter que, num futuro, mais adiante, a partir do momento em que as forças populares estiverem mais consolidadas e organizadas, inegavelmente isso vai ter que passar pelo debate nacional. Um país que precisa ter, nos seus símbolos, a identificação do seu povo, da sua cor, da nossa cor, da nossa gente. Então é isso que precisamos expressar, e expressar a nossa bandeira, expressar nas nossas origens, não ter vergonha delas. Ao contrário, Bolsonaro e os seus seguidores têm vergonha do Brasil. Eles que dizem que o modelo bom é o modelo de fora, não é o nosso. Então eles têm vergonha do Brasil. Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui as imagens de Copacabana nesse momento. Aqui é um detalhe, né? Eu queria até explorar um pouco esse detalhe, porque é o seguinte: manifestação política parece uma quermesse, né? As pessoas vão passando para lá e para cá, lá, oi, tudo bem, tem barraquinha ali, cachorro quente e tal. Quer dizer, é tudo menos uma manifestação. Eu acho engraçado isso, tá lá o cara com a bandeira de Israel nas costas, ninguém está sabendo direito o que está acontecendo, né? Uma pessoa pergunta para outra, aproveita para vender uma rifa, lá vem cá para minha igreja, aquela coisa toda, e é muito emprestado da estética também das reuniões religiosas, dos cultos e tudo mais, né? As pessoas vão circulando, você vê que todos ali tem um perfil que dá para você perceber que a pessoa é evangélica, né? Pela maneira que se veste e tudo mais. Então, isso é uma coisa preocupante, quer dizer, misturar religião, viu, Folena? É uma coisa que eu acho que é importante a gente comentar na sequência também aqui. Deixa eu trazer comentários aqui do nosso público mais uma vez, agradecer a todos que estão aqui acompanhando essa transmissão especial que a gente faz especialmente para vocês. Não é porque a gente quer dar cartaz para o Bolsonaro, ele não precisa disso, a gente não precisa disso. A gente quer cobrir uma manifestação, um ato que tem repercussões políticas no país, inclusive pode estar incidindo em algum crime, algum tipo de crime, e a gente tem que informar essas questões aqui para todos vocês. Pedro Antônio Cândido está aqui, está dizendo o seguinte:
Após caminhada aqui nos ingleses Floripa, sento na cadeira de praia, abro o celular, vejo a notificação do Conde, ato do inelegível no Rio de Janeiro. SOS. Cristina Medeiros está falando aqui, um fiasco. Quer dizer, em relação ao público, realmente está bastante ruim esse momento. A gente já vai dar mais flashes aqui para vocês. José Maria Schemer, os bolsominions já estão dizendo que tem mais de 1 milhão. Claro, eles sempre vão dizer isso. Odair José Alves, olha a cara do Girão. O Girão estava no palanque agora há pouco. Lilian Oliveira, esses atos não contribuem para a punição no julgamento? Contribuem. O Folena vai falar na sequência. José Carlos Faria, pesquiso para um documentário sobre a Marcha da Família com Deus pela Liberdade contra o Jango em 64. Mesmo lema, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Parece hoje, é incrível. Eles pegam o mesmo slogan de 1964 e trazem para hoje. Ant-Man está dizendo aqui, bom dia, esses ratos nojentos sempre estiveram por aí, mas estão diminuindo o ímpeto de se mostrarem. Ratos pingados em Copacabana. De fato, eu acho que tem um declínio, né? Vamos prestar atenção. Essa também é uma das nossas tarefas de hoje, né? Rosana Santana de Melo Braga. E lá vamos nós voltar no tempo, quando voltaremos de volta para o futuro. Parabéns, Conde, fiquei muito fã. Muito obrigado, querida. Tá aqui o Pedro mais uma vez aqui, Pedrinho. 100 mil, parabéns, Condão. Obrigado, Pedrinho. Benedito Teixeira Gomes, você merece, Conde. Moro em Guanambi, Bahia e acompanho diariamente suas lives. Você sabe, tem carisma. Excelente seu trabalho. Muito obrigado. Eduardo, parabéns, Conde, pelos 100 mil inscritos. Merecido, trabalhador incansável. Conquistados à unha. No trabalho, viu, Folena? Vivian ali, distribuir para 20 grupos pedindo inscrição. Tá aí, ó. Com um público desse, eu não tenho que reclamar. Corda Bamba, grande Condão, parabéns, rumo aos 200 mil agora, companheirada. Dionísia Fábio, obrigado. Todo mundo aqui celebrando. Fabrícia Ribeiro, a chegada dos 100 mil inscritos aqui, eu agradeço. Podem continuar se inscrevendo. Não tá, a meta não está atingida, agora vamos para 200 mil. Obrigado a todos aqui. Vamos lá voltar com o Folena. Folena, você quer comentar a questão da religião? Você quer entrar em algum ponto específico que te chama mais atenção? Da religião, mas depois eu quero entrar no ponto central. O ponto central, para mim, é exatamente o desvirtuamento que o Bolsonaro faz com esse ato. Quer dizer, ele tem um problema jurídico. Sim. O problema de Bolsonaro é um problema criminal. E ele, do problema criminal, ele cria uma espécie de um factoide, que é isso, para sair político, para sair do problema dele. Então, eu entendo que nós devemos tratar o Bolsonaro criminalmente. Esse é o problema de Bolsonaro. O problema de Bolsonaro não é o político. E o político, eu diria o seguinte, que o Bolsonaro ele já foi declarado inelegível 2 vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, vamos perguntar, inelegível não é perda de direitos políticos. Infelizmente, não é. Ainda. Mas inelegível é que ele não pode disputar a eleição. E eu entendo que sequer ele poderia promover atos eleitorais. Essas movimentações que o Bolsonaro está fazendo, que fez no dia 25 de fevereiro em São Paulo e faz hoje no Rio de Janeiro, no fundo, são ações eleitorais. E ele é um inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. A meu sentir, na minha interpretação, ele está desafiando, nesse caso em particular, a autoridade do Tribunal Superior Eleitoral. Ele não pode fazer campanha eleitoral. Isso é campanha eleitoral, gente. Antecipada. Vai estar aí hoje diversos candidatos à prefeitura no Rio de Janeiro, por exemplo, e em outras cidades. Eu tenho certeza que o Ramage vai subir nesse palanque aí, montado por eles, para falar. E outros também. Isso é campanha eleitoral antecipada. A extrema-direita está fazendo no Brasil, ela se aparelhou politicamente. É o direito deles. A esquerda também tem que fazer isso. Mas a extrema-direita, né, em razão das ações do bolsonarismo, principalmente a partir do governo Bolsonaro, em que eles ganharam uma musculatura mesmo, uma organização efetiva, tem um partido, hoje eles têm um partido que é o PL. PL é o partido dos fascistas. Os fascistas estão no PL, vamos colocar dessa maneira, vamos colocar de forma clara. Os adeptos do PL não era um partido fascista, mas o Valdemar, no seu negócio partidário, eleitoreiro,
ele vendeu o partido para os fascistas. Então, os fascistas hoje estão organizados no PL e fazem ações eleitorais, se organizam politicamente, estão bem organizados em todo o país e fazem as suas manifestações como essa de hoje. E o Bolsonaro, ao fazer essa manifestação, ele estando inelegível, eu entendo que ele está desafiando a justiça eleitoral. E quero dizer, Conde, que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral ela não está suspensa. Ela não foi suspensa por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não há nenhum efeito suspensivo nos recursos de Bolsonaro. Então, o que está valendo é a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Então, são atos políticos eleitorais, ou eleitoreiros, como alguns querem, né, alguns gostam de se manifestar. Então, entendo que, por esse prisma, ele está exatamente desafiando a autoridade do Tribunal Superior Eleitoral. Por outro lado, quero dizer o seguinte, com relação à questão, depois eu quero voltar à decisão do Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal e aos atos fascistas, porque há uma relação. Quero passar agora para a questão, já que alguém levantou muito bem, a questão dos evangélicos. O que eu entendo é o seguinte, Conde, e aí é uma crítica também ao nosso campo. Tá? Eu tenho visto um certo exagero com relação à valorização dos evangélicos. Tem sido colocado como se os evangélicos todos fossem fascistas, ou melhor, perdão, fossem do campo ultraconservador. Ultraconservador. Primeiro que não são todos. Segundo, os evangélicos não são a maioria na religião brasileira no Brasil. Não são. Quando o campo progressista começa a incensar demais os evangélicos, isso valoriza exatamente o que eles querem, mostrar que eles têm poder. Nós estamos dando um poder a eles, ao dizer que os deputados evangélicos começam, né, a fazer maiores exigências, a dizer que tem um protagonismo maior. São importantes politicamente? Inegavelmente são. É um contingente político forte, organizado? É. Mas, como nós temos falado nos últimos anos, parece que eles são o poder predominante ou poder dominante. Inclusive, inventaram até agora algumas teorias nesse sentido. Então, eu gosto sempre de fazer esse parêntese, né, para dizer, são importantes? São. Tem uma articulação política? Tem. Tem influência? Tem. Como outros grupos de pressão também têm. Eles não são os únicos. Não são os únicos. Há católicos também, há católicos conservadores. Agora aí, um dos nossos internautas está fazendo uma pesquisa sobre a Marcha da Família de 19 de março de 64, em São Paulo. Depois também teve no Rio de Janeiro, promovida por católicos, pela Igreja Católica Conservadora. Mas veja, a Igreja Católica Progressista foi fundamental na estruturação dos movimentos populares no Brasil, na participação da construção dos sindicatos, do Partido dos Trabalhadores e nas vitórias de Lula. Então, isso é... Ô, Maíra, tudo bem? Como é que você está? Oi, Folena, tudo bem? Estava ouvindo você, estava ouvindo o João. Gente, hoje essa live está muito maneira. Está muito legal. Bom, e você vai tá chegando aqui então, com a gente. Vai lá. Só para concluir o raciocínio, são importantes, são, mas nós temos que ter uma clareza melhor, tá? Ao invés de apenas ficarmos incensando. Porque incensar o que é? Imagina, se nós começarmos a falar que o Silas Malafaia é muito, muito importante, é isso que ele quer. Aí vem exatamente todos esses atos. O Malafaia, hoje, já tinha feito isso lá na Paulista, hoje se dá um direito de dizer eu vou desafiar, eu vou enfrentar o Alexandre de Moraes, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele se sente autorizado, se sente, de certa forma, legitimado por esse tipo de discurso. É uma figura importante no meio deles? Deve ser. Acredito que seja. Na congregação dele lá, na igreja, até porque são diversas segmentações, né? Não posso dizer que isso é evangélico, porque são
né? São uma parcela dos neopentecostais, uma parcela dos neopentecostais. Ele deve ser lá no grupo dele, mas tem outros também, tão ou muito mais importantes do que ele, e que muitas vezes sequer são ouvidos, sequer nós damos espaço para que essas pessoas possam expressar a sua liderança religiosa, uma palavra de amor. O que o Malafaia propõe é uma justiça do ódio, do desamor. Isso para justiça não, perdão, uma religião do desamor. O Malafaia... Aí, meu querido Jorge Folena, nós temos imagens aqui ao vivo nesse momento, lá do evento. Deixa eu colocar de novo aqui no destaque para todo mundo ver. E a Michele Bolsonaro está falando nesse momento. Eu sugiro a gente ouvir um pouquinho, mas eu vou liberar o Folena antes disso, Folena, porque não quero te segurar mais aqui, embora seja sempre um privilégio te ouvir. Eu vou agora seguir com a Maíra Goulart aqui, e te agradecendo muito. Continua com a gente aqui, tá, meu querido? Obrigado.